Olá, eu vou falar agora de um assunto que é o flagelo da medicina. Câncer. Sabia que ele é 100% prevenível e pode ser curado? Se você tem alguém da tua família que teve câncer, pior, se você já teve ou tem câncer e está em tratamento, ou se você nunca quer ter câncer, assista esse vídeo até o final, que eu quero trazer algumas informações científicas e refutáveis como uma nova abordagem do câncer. Eu quero demonstrar que câncer pode ser 100% prevenível e pode ser curado. Isso não é verdade científica, isso é paradigma científico. Paradigma é para onde a ciência estuda. Eu tenho dois paradigmas em relação ao câncer. O paradigma clássico, nem todo câncer pode ser curado. Alguns cânceres não podem ser curados. E o paradigma que todo câncer pode ser curado. Então, tem vários estudiosos no mundo que estão estudando esse paradigma. E estão estudando esse paradigma porque eles estudaram a base do câncer. O que causa câncer? Tem muitas teorias, mas tem uma teoria que é a teoria metabólica do câncer. Essa teoria, pasmem, ela foi descrita em 1924 por um alemão chamado Otto Warburg. Warburg, isso mesmo. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pela descrição dessa teoria. O mais incrível é que essa teoria nunca foi desmentida. Ela nunca foi superada. E mesmo assim, ela não é divulgada. De uma forma ou de outra, a ciência clássica ortodoxa não valoriza essa teoria. E no meu entender, é ali que está a grande chance de nós podermos entender melhor o câncer e começar a combater o câncer. Então nós estamos falando sobre a teoria metabólica do câncer, em substituição à teoria genética e a teoria ambiental, dizendo que o ambiente causa o câncer, que a genética causa o câncer, enquanto que nós estamos dizendo que nós causamos o nosso câncer, somos as causas do nosso câncer. Primeira verdade científica inquestionável porque não tem nenhum trabalho no mundo que diga que está errado. Toda célula cancerosa tem mitocôndrias danificadas. Não há dúvida nisso. Então vamos tentar entender. Mitocôndria é uma organela que nós temos dentro da célula que gera energia no nosso corpo. Qualquer energia é gerada nas mitocôndrias. Nessa imagem que vocês estão vendo, vocês estão observando que a mitocôndria tem uma forma de feijão, alongada, mas principalmente vocês estão observando que tem riscos dentro da mitocôndria. Esses riscos dentro da mitocôndria são cristas mitocondriais. Ali é que se faz a transformação do alimento, carboidrato, a glicose, aminoácido, os ácidos graxos, em energia que nós chamamos de ATP, trifosfato de adenosina. Então, a mitocôndria pega o alimento, mistura com o oxigênio e transforma em ATP, em energia. Ela faz isso em torno de 90% dos nossos alimentos. 10% do alimento ela não usa oxigênio. Ela faz uma reação chamada de fermentação. E essa reação de fermentação é uma reação muito pobre, muito dificultosa. E ela não permite que forme muita energia. Então, observando isso, quanto mais mitocôndrias tiver, mais energia produz. Quanto mais saudáveis forem as mitocôndrias, melhor a produção de energia.
Hoje a mitocôndria é tão importante que ela é um dos 9 fatores de medição da longevidade ou de envelhecimento. Quanto mais mitocôndria, mais jovem a pessoa. Quanto menos mitocôndria, mais velha a pessoa. A gente fala também em função mitocondrial, que tem a mitocôndria e os seus danos. Quanto mais mitocôndrias sadias, quanto melhor a função mitocondrial, mais jovem a pessoa. Agora, vejam em seguida a imagem de uma mitocôndria de célula cancerosa. Cadê as crestas? Cadê aqueles risquinhos dentro? Não tem mais risquinho dentro. Ela perdeu o aspecto de feijão. Ela está com um aspecto arredondado e com quase nada de fibras, de cristas. Ou seja, ela não utiliza mais o oxigênio, não tem condições de utilizar o oxigênio para produzir a energia que ela precisa. Essas mitocôndrias, como não conseguem utilizar o oxigênio, elas utilizam a fermentação. E só o que pode fermentar é a glicose, muita glicose e um pouco de proteína. E ela não consegue fermentar a gordura, ou corpos cetônicos, que a gente diz, quem está mais antenado, está muito em voga hoje, a dieta cetogênica, ou dieta cetônica. Essa é uma dieta que é quase sem nada de carboidrato e com muita gordura boa gordura. Então, se ela não consegue produzir energia com oxigênio, ela vai usar a fermentação, e como a fermentação da glicose é muito pobre em produção de energia, ela tem que usar muito mais glicose. Então aqui vem a segunda verdade científica irrefutável. A célula cancerosa se alimenta fundamentalmente de carboidrato, de glicose. Se nós fizermos uma medida com PET scan, utilizando glicose radioativa, a gente coloca radiação na glicose, dá para o indivíduo comer, e através de PET scan a gente mede a absorção daquela glicose em tumores, em células cancerosas. O índice de aproveitamento de glicose na célula cancerosa é 20 vezes maior do que nas células normais do mesmo indivíduo. Então, a célula cancerosa usa muita glicose, usa um pouco de proteína também já foram com radioisótopos marcados, se viu isso, mas não tanto quanto a glicose. Então, primeira ideia que qualquer um de vocês que está me vendo se dá conta. Vou parar de dar glicose para minha célula, já que eu tenho um câncer e estou em tratamento remissivo de câncer. Ou já que eu já tive um câncer de mama e eu não quero ter outro câncer no meu corpo, eu não vou permitir que a célula se alimente. Vocês talvez não saibam, mas diariamente a gente produz células cancerosas, as chamadas células neoplásicas, neo de novo, uma nova plasia, uma nova forma de que a célula se alterou. E a gente não desenvolve câncer porque nós temos um sistema imunológico eficiente. E alguns autores dizem que a gente chega a produzir 100 células cancerosas por dia. Outros autores dizem que nós chegamos a produzir 10 mil. Eu fico aqui entre 10 e 100 células cancerosas por dia. E procuro manter a minha imunidade o mais alto possível para que, quando uma célula se transforme em neoplásica, isso pode acontecer pela irradiação do sol demais, pelas toxinas que eu como, pelas toxinas do meio ambiente, pelo monóxido de carbono que eu respiro na rua quando venho para a clínica. Então, tudo isso pode criar células neoplásicas e meu corpo combate. Mas se o meu corpo não conseguir combater, eu não quero que essa célula se reproduza, então eu não quero que essa célula tenha alimento. E se eu não quero dar alimento, o que eu tenho que diminuir? Os carboidratos. Eu tenho que me alimentar mais com proteínas. E a proteína também come, então, gorduras, mas com menos carboidrato possível. E agora uma terceira verdade científica inquestionável. Por
mais que muita gente diz, o nosso corpo não precisa de carboidrato. Carboidrato não é essencial para a nossa sobrevivência. Pois, se assim fosse, os nossos ancestrais que viviam antes de 10 mil anos atrás, quando não tinha cereais plantados, eles não teriam sobrevivido. O nosso corpo sobrevive completamente sem carboidratos. Veja o caso dos esquimós, que não tem zero de carboidrato, né? Que carboidrato que nasce na geleira? Nenhum. E eles vivem muito bem, obrigado. Tem um povo na África, os Nuits, que eles acabam não comendo nada de carboidrato, e são pessoas magras, bonitas, é uma raça negra linda, e sem comer carboidrato, estão lá felizes na vida. Então, uma outra coisa, assim, o que a gente... Então, as três verdades, assim, a célula cancerosa se alimenta de glicose, a célula cancerosa tem as mitocôndrias danificadas e nós não precisamos de carboidrato. E o que danifica as mitocôndrias, que pode ser um fator gerador de câncer? Aí aquelas coisas assim, produtos químicos todos, os que tu come, os que tu passa na pele, os que tu usa de aromatizador do ambiente, do teu carro, os produtos, as toxinas vêm nos agrotóxicos, na poluição atmosférica, na água. A água vem com muito produto intoxicado, mesmo a água tratada, eles não tiram os venenos da água, não tem tecnologia química para tirar veneno da água, tem como tirar sujeira, tem como tirar os micro-organismos, mas veneno não vem nos venenos. A gente recebe vírus e os vírus acabam destruindo mitocôndrias. A gente pode produzir mitocôndria através do metabolismo exagerado. Quem corre mais do que 20 minutos por dia, ou 30, segundo outras linhas, produz tamanha quantidade de radicais livres que destrói as mitocôndrias, que não consegue compensar. O estresse, a inflamação, tudo que aumenta a inflamação, e aí volta de novo o carboidrato produz insulina, a insulina aumenta a inflamação, o estresse, o cansaço, tudo isso acaba destruindo as mitocôndrias e faz com que as mitocôndrias se danifiquem e não consigam produzir oxigênio adequado e acaba gerando a célula cancerosa. E o que faz melhorar a mitocôndria? Exercício. Qualquer exercício? Não. Exercício com alta intensidade. Quanto mais forte o exercício, quando a musculação for intensa, quando o intervalado for muito forte e quando o aeróbico for muito forte. Então, concluindo, se você não tem história de câncer na família, mas não quer ter câncer, diminua o teu carboidrato. Se você tem história na família, diminua mais o carboidrato, porque existe a genética que continua tendo uma influência. Quando nós paramos de proteger, a genética atua. Então diminuam. Agora, se você já teve câncer, curou, feliz, ótimo. Se você está em tratamento para câncer, acabe com os carboidratos temporariamente. Pare de comer carboidrato. Estude o que é carboidrato. Tem vídeos meus que falam sobre isso. E pare de usar carboidrato. E, por favor, não parem com a medicação do que o teu médico deu. Se tu está tomando algum remédio que está combatendo a célula cancerosa, mesmo que esteja fazendo um mal enorme para ti, continue tomando aquele remédio e faça as outras medidas saudáveis para que o remédio não trabalhe sozinho contra teu câncer. Eu sei que esse tema é um tema um pouco áspero, mexe com as emoções de muitos de vocês que estão me vendo, mas é importante que a gente tenha uma visão clara de uma situação de abordagem do câncer que não tem discussão, mas que não é abordada comumente e eu não sei por quê. Eu quero lembrar a você que esse tema e vários outros temas de desenvolvimento da super saúde, eu vou abordar no workshop A Conquista da Super Saúde, que vai ser realizado de forma online e gratuita
entre os dias 19 de setembro e 2 de outubro. Basta se inscrever em algum ponto abaixo ou em algum ponto dessa página onde tem a inscrição e você será direcionado a uma página de inscrição e depois de estar inscrito basta aguardar o aviso. Eu tenho certeza que lá nós iremos abordar temas de altíssima importância que podem gerar na tua vida uma transformação. E até o nosso próximo vídeo, eu te desejo uma super saúde.